Videoaula número 3. Para encerrar essa nossa aula, né, nós estamos no slide 8, de um total de 10 slides. Vamos falar aqui sobre, continuar falando aqui sobre os tipos de erros nas medições, né, e, de um outro ponto de vista, a gente pode ver os erros, né, e classificá-los em erros sistemáticos e em erros aleatórios. Então vamos ver sobre os erros sistemáticos. São erros inerentes ao sistema de medição que compreende o meio ambiente, os instrumentos de medição e o observador. Em geral, possuem comportamento conhecido, o que permite que sejam corrigidos adotando-se procedimentos adequados de medição ou através de correções analíticas. Sempre que as condições ambientais permanecem constantes, a magnitude dos erros sistemáticos também se mantém constante. As condições que ocasionam os erros sistemáticos se devem às leis físicas que podem ser representadas matematicamente, ou seja, que podem ser modeladas. Portanto, se conhecemos as condições e se podemos medir a magnitude de certos parâmetros físicos, é possível calcular correções e aplicá-las às medidas, né? Esse tipo de erro aqui sistemático é quando, por exemplo, a gente pode entender, né? A gente pode imaginar quando o nosso equipamento ele não está corretamente instalado, né? Imagine você um nível óptico cuja a bolha, né? Cuja bolha de nivelamento ela ficou imperfeita, né? Ou seja, o aparelho não ficou perfeitamente nivelado. Então, nesse caso, é esperado que as leituras elas estejam um pequeno erro ali. E esse erro ele pode ser sempre para menos, né? Ou pode ser sempre para mais, tá? Então, por isso é sistemático, né? Se está mal regulado ali, pode ser que ele vai dar medidas menores, só que ele vai dar sempre medidas menores, né? Ou sempre medidas maiores, certo? Diferentemente, nós temos aqui os erros aleatórios, né? São os erros ainda presentes na grandeza medida, mesmo após a eliminação das influências sistemáticas. São ocasionados por fatores que independem do controle do observador. Obedecem às leis da probabilidade e são chamados também de erros acidentais. Estes presentes em todas as medições topográficas. As magnitudes e os sinais dos erros aleatórios são consequência do azar. Não existe um procedimento absoluto de calculá-los nem de eliminá-los, mas podem ser estimados usando um procedimento de ajuste conhecido por método dos mínimos quadrados. Muito bem. Esse erro aleatório, né, diferentemente do erro sistemático, que a gente exemplificou, não, o aparelho aqui, nível óptico, ele está, né, nivelado de forma que as medidas são sempre menores, ou então de forma que as medidas são sempre maiores. Então a gente sabe que aquele erro ele tem origem, né, conhecida, né, no nivelamento do aparelho. Diferentemente, quando a gente está aqui nesses erros aleatórios, a origem desses erros ele é não controlado, né? Ele é desconhecido, não se sabe de onde vem esses erros, né? Ora ele vem devido a um fator, outra hora outro fator é que está incidindo ali, de forma que as medidas elas podem ser maiores e podem ser menores, né? Ah, e aqui fala-se, né, num procedimento, inclusive é um procedimento matemático e estatístico para conseguir retificar um pouquinho, né, as medidas que se obtém durante um levantamento topográfico, né? Esse método estatístico matemático é chamado de método dos mínimos quadrados, né?
é muitíssimo comum, né? É muitíssimo comum em análise de regressão, de dados de pesquisa, etc., né? Então, esse é um procedimento que provém da estatística, perfeito? Bom, terminamos aqui a nossa aula, aqui o slide com algumas referências, né? Eu agradeço muito a quem esteve até agora acompanhando a aula, né? Peço que façam os exercícios e peço também que estejam presentes, né, à noite por ocasião da nossa aula no WhatsApp. Muito obrigado e até lá.